queria compartilhar uma palavra aqui, que Deus gerou no meu coração. Eu quero ser breve. Então Deus colocou em nossos corações nesse mês, eu conversando com o pastor Márcio, conversando com minha esposa, conversando com a nossa liderança. Deus me deu a direção de compartilharmos sobre os fundamentos do Evangelho para uma vida real. Amém? O pastor Márcio falou sobre o que semana passada? Discipulado, discípulos, né? Na sua vida do discipulado, os discípulos de Jesus. E eu queria compartilhar um dos princípios, e a palavra que eu quero compartilhar hoje é um fundamento muito importante. Diga, um fundamento muito importante. Diga, um fundamento muito importante. E esse fundamento, eu acredito que ele é um dos primeiros que nós precisamos caminhar como cristão. Não estou falando como igreja, estou falando como cristão. Que é o arrependimento. Não sei se você já ouviu a frase aqui em Imperatriz. Eu já ouvi essa frase. Eu ouvi ela já depois da pandemia. Eu já ouvi duas frases. A primeira é que a Igreja Nova Aliança aceita tudo. Você já ouviu essa frase? Alguém já ouviu essa frase? Alguém já ouviu ela? Se alguém perguntar para você aí na rua, diz que nós somos uma seita, viu? Não bota isso na internet, não. Se alguém perguntar isso, qual é a religião de vocês? Aí você diz assim, nós somos de Jesus Cristo e nós somos uma seita. Nós aceitamos ex-viciado, ex-prostituta, ex-prostituto, ex-drogado. Nós aceitamos, amém? Nós aceitamos todo tipo de pessoa. Aqui é o local para todos os tipos de pessoas vir, amém? Aqui é o local para todo tipo de pessoa ter um encontro com Jesus. E ter a vida alterada, porque o Evangelho nos altera. Você crê nisso? Você crê nisso? O Evangelho te empolga nisso? E a segunda, eu ouvi esses dias, uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu estava em outra igreja e até pensei em ir para a Nova Aliança. Mas eu não vou na Nova Aliança, ou não vou porque lá é muito rigoroso, santidade é muito rigorosa, né? Para participar do louvor, não sei o quê. Aí eu achei bom. Porque nós elevamos o nível de santidade, amém? Amém? Nós elevamos o nível de santidade. Então, se você escuta isso, diga, não, cara, você não conhece a nossa igreja. A palavra fundamento, todos nós conhecemos. A palavra fundamento significa base, alicerce. E hoje em dia, olha aí a galera, para se construir um grande edifício, para se construir uma grande construção, o que é que nós precisamos, Aliança Jovem? O que é que nós precisamos? De quê? De base, de alicerce, de fundamento. Então nós, como igreja, nós temos quantos anos? Nova Aliança? Quantos? 15 anos de Igreja Nova Aliança, ok? É 15 anos, né? Nós temos 15 anos. Então, nós temos a visão da nossa igreja, nós temos a missão, e Deus deu para o nosso pastor uma palavra que nós seremos uma igreja da palavra e do poder, que nós seremos uma igreja que ama Deus e que ama pessoas. Outro mês, talvez, eu quero falar sobre os 7 pilares da Nova Aliança. Porque nós precisamos lembrar todos os dias quais são os fundamentos que Deus nos plantou, ok? E o Evangelho não é diferente. O Evangelho, ele tem fundamento, ele precisa de uma base sólida para eu e você caminharmos em direção ao propósito de Deus. Então, fundamentos, eles são importantes para a sua caminhada. E o que nós mais podemos ver na nossa geração, é uma geração que não tem fundamentos. E a palavra do Senhor diz, um dia, Jesus
dando uma parábola, ele diz assim, olha, o homem que construiu a sua casa, ele fala de 2 homens, e todos nós sabemos. Ele diz, um homem construiu sobre aonde? Sobre a areia. Veio um vento forte, bateu sobre ela, e ela caiu porque ela não tinha o quê? Alicerce, base, coluna. Mas outro homem foi diferente. Ele construiu a sua casa aonde? Aonde? Sobre uma rocha. Veio o vento forte, bateu nela e ela não caiu, porque as suas colunas eram fortes. Então você não pode levantar nada na sua vida se você não tiver a base do Evangelho. Você não pode fazer nada se você não estiver edificado sobre essa rocha. Então você pode vir aqui, ou em qualquer outra igreja Nova Aliança, ou em qualquer outra igreja no mundo, se você não tiver a base sólida do Evangelho e da sua fé, no primeiro vento você cai. Por isso que a palavra do Senhor diz em Efésios 4:14, que a vontade de Deus é que não sejamos como crianças, jogados para um lado e para o outro, com qualquer vento de doutrina. Então, os fundamentos de uma vida cristã, de um cristão, onde eu devo apoiar a minha vida. E esse fundamento é indispensável, diga indispensável, para caminharmos em direção ao propósito do Senhor. E um dia, conversando com a nossa geração, eu perguntei qual era um fundamento do Evangelho. Um fundamento. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado. Diga, Eu sei que você comeu aquela feijoada hoje, irmão. Diga assim, Diga Pergunte para ele, me diz um fundamento do Evangelho aí agora. Qual é um fundamento do Evangelho? A obra do Senhor, o arrependimento. Então, nada, e nós não podemos construir nada fora dessa base, ok? Como o apóstolo Paulo diz assim, se você escutar alguém pregando um evangelho diferente desse, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Porque a base do evangelho é importante para a minha vida e a sua. Diga assim, os fundamentos são absolutos. Eles não mudam com o tempo. A igreja pode se atualizar. A igreja pode virar a igreja mais linda do mundo. Ela pode virar a igreja mais poderosa no louvor. Ela pode ser uma igreja mais... de você ter a maior experiência da sua vida. Mas o evangelho não muda. O Evangelho é um princípio que não pode ser mudado com o tempo. E esses fundamentos, eles precisam ser memorizados nas nossas vidas, todos os dias, irmãos. Diga para a pessoa que está do teu lado, os fundamentos devem ser relembrados constantemente. E o meu desejo é que quando você sair daqui, eu sei que você vai comer uma pizza, você vai para um lanche, para o beco, para o Legião. Se você quiser chamar o pastor e pagar, o pastor está aqui, ó. De braços abertos, o que vier à minha mão, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu quero falar para vocês sobre arrependimento. Irmãos, eu estou falando com muito carinho e amor, ok? Para chegar dizendo assim, rapaz, o pastor bateu hoje. Não quero bater, eu quero compartilhar um fundamento que é indispensável na vida cristã. A palavra arrependimento na Bíblia é traduzida do termo hebraico nashum, que significa sentir-se triste, ficar contrito. E ela vem também da palavra shub, que significa mudar de direção, voltar-se, retornar. O termo equivalente em grego é metanel, que significa metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança de rumo, mudança do que você quiser usar o nome. Mas é mudança, que vem de
de metamorfose, né? Todo aquele negócio todo. Então, quando alguém te perguntar o que significa um fundamento do Evangelho, um dos fundamentos que precisam estar memorizado na sua cabeça, o pastor Márcio falou sobre discípulos, discípulo de Cristo, o discipulado. Agora eu quero falar para vocês sobre arrependimento. Que o arrependimento precisa estar dentro de nós todos os dias. O termo equivalente em grego, como eu falei, é metanoia. E denota o conceito de mudança de mente. Segundo o ensino bíblico, arrependimento é um estado de profunda tristeza pelo pecado. E implica em uma mudança de comportamento. Então, qual é a primeira coisa? Que quando alguém aceita Jesus aqui, quando eu e você aceitamos Jesus Cristo, algumas coisas nas nossas vidas começaram a mudar, sim ou não? Sim ou não? Alguns pensamentos, algumas atitudes, alguns gestos. Então, algumas pessoas começaram a dizer assim, uau, tu mudou. E sabe qual é a coisa pior da vida de um homem? É alguém chegar para você, depois de 10 anos, e dizer, você está do mesmo jeito. Eu ouvi esses dias, a Kaori falou isso para mim, só que ela falou de uma forma diferente. Ela disse assim para mim, pastor, nós estávamos conversando sobre esse tempo novo, sobre essa mudança, e ela disse assim, algo que eu admiro, que eu acho bonito na sua vida, é que nós estamos, desde quando ainda nem existia essa plaquinha, amém, irmãos? Nós caminhamos junto, a Kaora, a Ermeliene, todos nós aí, uma galera boa, nós estamos caminhando juntos. E nós estamos, desde quando ainda nem tinha essa mãozinha, ok? Eu era de outra igreja, e existe uma frase assim, quem está indo para a mesma direção no caminho se encontra, ok? Ok? Então nós estávamos indo para um caminho do novo. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, nós já falávamos do novo, ok? Então não existe novo se eu não mudo. Amém? Não existe o novo se eu não mudo. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, por que os teus discípulos jejuam e o nosso? E ficou aquelas perguntas. Então Jesus responde para eles, olha, não se pega, sabe, tapos ou tampo. Lembra quando você dançava quadrilha, que você enchia suas calças de chitas? Então ele está dizendo, Jesus, olha, não tem como você pegar esses retalhos, colocar em uma roupa nova, porque ela vai se rasgar. Aí ele diz assim, olha, não tem como pegar vinho novo e colocar em odres velhos, sabe por quê? Porque o odre vai rachar e vai estourar. Então se coloca vinho novo em odres novos para não se perder. Então uma das primeiras características que eu quero dizer para você é, o arrependimento precisa estar nas nossas vidas. Irmãos, pastor Joane, ok? Eu já cheguei várias vezes para os pastores, para os meus pastores, e disse assim, pastor, pequei de novo naquela área. Chorando, rasgando as vestes, desesperados. Mas no outro dia eu estava na mesma prática, irmão. Pastor Joane. E um dia eu entendi. Um dia eu tive que compreender que o arrependimento que precisava ser gerado na minha vida não era o arrependimento dos fariseus, que rasgavam as vestes em vez de rasgar o coração. E a palavra no original é metanoia, que significa, eu estou caminhando para esse abismo. Eu tenho um arrependimento, então eu mudo de
rota, de direção. Então eu e você precisamos lembrar todos os dias que o arrependimento não é você chorar, o arrependimento não é, sabe, eu simplesmente, Senhor, eu tô... Não, arrependimento é mudar de direção, mudar de vida, mudar de pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que nós devemos, sabe, transformar a nossa mente, nós devemos mudar a nossa mente, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O nosso pastor conta uma história, ele já contou isso de púlpito, eu acho que já, que por 3 vezes ele ligou para o pastor dele e disse, meu filho, e ele disse, pastor, eu errei nisso. Segunda vez ele, meu filho, pastor José Rodrigues, pastor, errei de novo, me perdoa. Pastor, errei de novo, me perdoa. Ele disse assim, meu filho, você já me pediu perdão 3 vezes pela mesma coisa. Eu ouvi isso do pastor Raimundo Nonato, você já ouviu isso? 3 vezes, Nonato. E o que ele estava querendo dizer? Você precisa se arrepender e mudar de rota. Mateus 3, versículo de 1 a 3. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Mateus 4, versículo 13 a 17. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, 2 homens começam o seu ministério com uma palavra muito amorosa. João Batista, imagine, irmão, João Batista no deserto. Imagina João Batista lá, com aquelas roupas maravilhosas dos palácios, sim ou não? Não. Qual era a roupa de João Batista, irmão? Pele de camelo. Imagine o cheiro. Imagine o cheiro de João Batista. Imagine a sua roupa, imagine a barba, imagine o cabelo, pois ele era nazireu. E João Batista, ele não tinha uma palavra eloquente. Tinha, irmãos? Tinha. Qual era a palavra mais bonita de João Batista? Raça de quê? O nosso pastor começa a dizer assim, raça de quê? De cobra, surucucu, eu não sei o nome, ele disse isso aqui, né? João Batista estava no deserto e a Bíblia diz que não era ele que ia para o povo, ok? Era o povo que ia até ele. E sabe o que é que nós vemos hoje? Muitas pessoas dizendo, pastor, não prega arrependimento não, porque o visitante vai embora. Ah, pastor, não, irmão, é um fundamento do evangelho e ele precisa ser lembrado. Se é verdadeiro o evangelho, precisa ter arrependimento. Sabe por quê? Porque na mídia hoje nós vemos muita gente que é da mídia, que é do não sei o quê, e ela diz, eu sou crente. Mas você nunca viu nada de arrependimento na vida da pessoa. A Bíblia diz que João Batista estava no deserto, irmão. E a Bíblia diz também,
Hoje eu estou bíblico demais, hein? A Bíblia diz que ninguém vem aqui sem Deus atrair primeiro. Então a gente pode fazer tudo o que você pedir para fazer, mas sabe quem é que atrai? É Jesus Cristo. Quem te atraiu a esse lugar foi Jesus Cristo. Quem te trouxe a esse lugar hoje foi Jesus Cristo. Talvez tu queria estar em outro lugar, talvez numa praia, talvez num casamento, talvez em qualquer outro lugar. Mas sabe de uma coisa? Se você está aqui hoje, foi Ele que te trouxe a esse local. E você precisa lembrar todos os dias. Então, João Batista começa o seu ministério como, irmãos? Pregando o quê? O arrependimento. Jesus começa pregando o evangelho como? Como? Muitas vezes nós conhecemos um Jesus muito ursinho, né? Carinhoso. Um puff. Me dá meu potinho de mel. A galera nem sabe o que é isso, eu estou velho demais. Um evangelho meio leitinho de pera. Eu creio, irmãos, no amor de Deus. Eu fui alcançado por esse amor. Eu creio nessa alegria. Eu creio, sabe? Eu fui uma das pessoas que falei esses dias, por muitos anos. Sabe como foi que a nossa geração foi conhecida? É a Maressa ali de máscara. Maressa. Todo mundo de máscara, só vejo os olhos. Sabe o que nós discipulamos, Maiara, né? Sabe o que nós discipulamos na nossa geração por muito tempo? Vai ser uma geração assim, ó. Através da adoração. Sabe como nós éramos conhecidos, Juliana? Quando nós começamos o primeiro processo, a Kaori sabe. Como nós começamos o primeiro processo de igreja, sabe como é que nós éramos conhecidos? A geração que adorava assim, ó. Alguns pastores tinham raiva quando nós íamos para algumas igrejas, que eles diziam, olha, a geração que adora assim está aí, ó. E sabe qual é hoje? A Bíblia diz, no Salmo 126, se eu não me engano, é esse. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos. Aqueles que semeiam com lágrimas, é um dos textos que eu mais amo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E sabe de uma coisa? Aqui no livro que eu acabei de ler, um povo que vivia em grandes trevas, viu grande luz. E sabe de uma coisa? Sabe, a nossa geração hoje, eu falei, nós vamos mudar esse negócio. Eu sei, irmãos, que nem todo mundo que celebra está alegre, ok? Mas nós precisamos ser uma igreja que celebra as pequenas conquistas para celebrar as grandes lá no final. Celebra, sabe, uma pessoa que aceita Jesus Cristo aqui, uma pessoa que está entrando no corpo, na nossa família. Nós precisamos celebrar, porque a Bíblia, se você ler a história do povo, cara, no cativo, que eles estavam cativos. Se você ler Salmo 137, se eu não me engano, eles estavam, sabe, presos na Babilônia, sabe? As mulheres eram abusadas. Os filhos, pegavam os bebês, sabe? Vai ler lá depois. Eles pegavam os bebês, sabe? E jogavam na parede os soldados. Jogavam os bebês na parede e eles morriam. As filhas eram abusadas. E sabe o que eles faziam? Eles começavam a zombar dizendo assim, ei, cante para nós uma das canções alegres de vocês. Sabe por quê? Porque eles eram conhecidos como um povo alegre. Sabe como é que nós somos conhecidos? Um povo triste. Porque a bicicleta não chegou, porque a moto não chegou, porque o namorado não chegou, porque o casamento não chegou. Sabe o que eles responderam nisso? Como nós, se não for Salmo 137, eu acredito que é Salmo 137. Ele diz assim, como nós poderemos adorar a Deus numa terra estranha? Que minha língua grude ao céu da minha boca, se eu entoar ao Senhor um cântico numa terra estranha. Que meus dedos se definem, sabe, se eu
entoar das nossas canções nessa terra. Sabe por quê? Porque aquela terra era um lugar de tristeza. Sabe por quê? Eles lembravam de Sião, da alegria. Eles lembravam, sabe de quem? Quando Neemias restaurou os muros. Eles lembravam, sabe de quem? Quando Davi entrou com a arca, que Mical ficou da janela. Então o nosso povo precisa ser um povo alegre, que celebra a vida, que celebra os pequenos começos, que celebra multiplicação, que celebra restauração, que celebra cura, que celebra, sabe, a grandeza do Evangelho. Então, Mateus 3, versículo 8. Dê frutos que mostre o arrependimento. Mateus 3, versículo 8 diz assim: deem frutos que mostrem o arrependimento. Sabe, dê frutos, sabe, uma da beleza do Evangelho é isso. Sabe, porque quando você se arrepende verdadeiramente, as pessoas começam a ver os frutos na sua vida de arrependimento. Sabe, quando você começa a se posicionar em algumas áreas. Quantos lembram aqui, quando você se posicionou em uma área? Talvez quando eu bebia, irmãos. Eu me converti, e um dia, eu voltei para a casa dos meus amigos, e meus amigos falaram assim: só uma, virou viado agora, está dando para o pastor, e não vem dizer que você não escutou isso que você escutou, está dando teu dinheiro para o pastor agora, bestada. E sabe de uma coisa? Eu quis mostrar que eu era um machão. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a beber. Eu morava em frente à danceteria Brother. Alguém lembra aqui? Não tem nada não, né? Tem nada não. Então um dia eu fui para a danceteria. Entrei, que eu não pagava. Tinha livre acesso, porque eu morei a vida toda na porta. Conhecia todo mundo, conhecia os donos. E fui. Eu estava lá. Ei, ô, Capitão Jack. Alguém lembra aí? Desci um peão no meio da boate. E o Espírito Santo, uma das primeiras experiências, parece que é um monte de... alguns pastores já falaram isso, mas é verdade, irmão. O Espírito Santo disse assim: ei, aqui não é o teu lugar. E sabe o que eu mais vejo hoje? É cristão dizendo: tem nada a ver, pastor, ir na boate, fumar, de vez em quando beber, não tem nada a ver, pastor. Meu irmão, se aquele dia não foi o Espírito Santo, eu não sei te dizer quem foi, mas sabe de uma coisa? Daquele dia eu me posicionei, nunca mais eu botei o meu pé lá. Voltei lá um dia para fazer uma festa gospel. Aí eu entrei e dancei lá até o chão para Jesus. Mas mostre frutos de arrependimento, irmão. Arrependimento não é simplesmente remorso, ok? Tem muita gente que tem remorso. Mostre frutos que você se arrependeu. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Amém? Pois sabemos, Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Esse texto eu acho um dos textos mais lindos, onde Paulo, ele está, sabe, na verdade ele está, uma tese, ele está levantando uma tese e ele começa a questionar eles, dizendo assim: quer dizer que agora que vocês receberam Cristo, vocês vão continuar pecando, vocês vão viver nas mesmas práticas? Não é isso. Assim como um dia vocês ofereceram os corpos de vocês à impureza, à imoralidade, à prostituição, agora ofereça a santidade que leva à justiça de Deus. Então, eu digo isso, como eu ofereci o meu corpo um dia, eu arrependi, o velho homem
matei, crucifiquei o velho homem. E agora, Romanos 12, eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável. Eu sou, porque o sangue dele me justificou. Bota aquela frase de Spurgeon que eu pedi. Martinho Lutero. Lê aí você. Lê aí. Dá para ler aí? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Lê aí de novo, lê aí de novo. A Bíblia diz que aqueles que aceitam Jesus Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a pergunta é, pastor, por que aqueles pecados ainda batem tanta porta? Alguém já fez essa pergunta? Hein? Alguém já fez? Pastor, se a Bíblia diz que eu aceitei Jesus Cristo, e agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por que eu continuo com vontade de beber, de fumar, de me prostituir? Eu já fiz essa pergunta, irmão, estou pregando a minha vida para vocês. Sabe por quê? Porque dentro de ti existe uma natureza adâmica, que todos os dias ela grita. Mas todos os dias você precisa lembrar do novo Adão que está dentro de você, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Então, todos os dias você diz para o velho homem, morra velho homem dentro de mim, morra dentro de mim, morra dentro de mim, morra dentro de mim. Porque meu corpo, ainda que fraqueje, ainda que eu esteja ao pó, o meu Redentor vive. Meu Jesus vive dentro de mim. E todos os homens, diga todos os homens que se encontram com o Evangelho, eles precisam ter a vida alterada. Todos os homens. Mas pastor, e fulano que eu conheço, que está na igreja desde menino, e nunca se posicionou? Pastor, e aqueles que estão na igreja desde criança, eu sou crente, meu pai é pastor, mas eu nunca consegui. Eu escuto isso direto, irmãos, quando eu desço do púlpito. Pastor, tem um negócio que me paralisa. Eu nasci dentro da igreja, mas eu nunca consegui me posicionar. Na mesma hora eu penso que nós precisamos, e eu digo, a pergunta é, você se arrependeu verdadeiramente? E sabe, de muitas pessoas, irmãos, já veio me procurar aqui dentro da Aliança Jovem, dizendo, pastor, ora por mim, eu quero aceitar Jesus. Aí eu, gente, menino, mas eu te conheço aqui, tu está carregando cadeira, tu ajuda nós em tudo. Pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo verdadeiramente, porque a partir de hoje eu tive um encontro com Ele verdadeiramente. E sabe qual era a briga? A briga de Jesus nunca foi com os pecadores, amém? Você pode dizer, a briga de Jesus nunca foi conosco, pecadores. A briga de Jesus sempre foi com os religiosos, que pareciam sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. A briga de Jesus sempre foi
com o religioso que se achava que era o bambambam. E Jesus olhava para aquele que dizia: eu não presto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o religioso que se encontrou com ele, Nicodemos, teve a sua vida alterada para um novo nascimento. Pastor, e como é que o senhor me diz isso? Porque um dos caras que pagou perfume para o corpo de Jesus foi Nicodemos. Então, aquele encontro em João 3, eu tenho convicção que alterou a vida daquele religioso. E todo o evangelho precisa passar pelo crivo do arrependimento. Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Você já ouviu alguém cantando assim, ou falando: vamos viver uma novidade de vida? O evangelho é novidade de vida, irmão. A Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Tem luta, tem batalha, tem sofrimento, tem. Mas a Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. E Gálatas 5, bota aí, eu vou ler o texto. Meu filho é doido pelo ventilador, ele deixou um ventilador dentro da Bíblia. Uma hélice. Chuva, de novo. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Qual foi a primeira mensagem de João? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Qual foi a primeira mensagem dos apóstolos depois de Atos 2? Alguém lembra? A primeira mensagem, irmão, não foi eles caindo no Espírito Santo e babando, ok? A primeira mensagem deles foi: pegue tudo que vocês têm, lance na fogueira e arrependam-se. Então, depois do Pentecostes na sua vida, e antes do Pentecostes, precisa estar conectado ao arrependimento das obras da carne. Só que o nosso Deus é bondoso, irmão. Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito, não é frutos, ok? Por muitos anos nós aprendemos os frutos do Espírito, não, irmão? É um só cacho de uva, com vários frutos. Aqui é a aula do CCC e CTL, mas se o Evangelho é fundamento, nós vamos dar os primeiros fundamentos para você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Leia o 24 aí, você. Leia o 24. Irmãos, eu estou lendo um livro de Erwin McManus, A Última Flecha. Se você puder ler, leia. E ele está me moendo, eu estou botando algumas coisas dele todos os dias. E ele me fez pensar nesse texto. Quantas pessoas chegaram a Jesus todo empolgado, todo maravilhado, e Jesus disse para ele assim: vai, vende tudo que tu tem, tome a sua cruz e siga-me. Isso é forte, né, irmão? Essa mensagem foi do jovem rico. O jovem rico chegou para ele e disse: olha, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou um religioso de primeira. Irmãos, e era verdade. O jovem rico era o cara categórico em cumprir os mandamentos todos. Alguns, porque Jesus disse assim: vende tudo, entrega aos pobres e depois tu me segue. A Bíblia diz que Jesus o amou, mas em nenhum momento Jesus ficou: vem jovem rico, vamos lá contar para os outros. Ele disse o quê? Vai. A Bíblia diz que o jovem rico foi e não voltou. Irmãos, não existe para mim um texto tão forte como esse. Lucas 9, 23 ao 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Esse texto e aquele que diz: larga tua mãe e teu pai. Quem tem pai aqui, irmão? Levanta a mão, quem tem pai? Quem tem mãe aqui? Irmão, não sei se você entra em crise, mas Jesus chega para ele e diz assim: olha, Manu, quer me seguir, Manu? Quero, Jesus, eu vendo tudo. Mas, Manu, tu não tem nada, Manu. Eu vendo, Jesus. Aí ele diz assim: vai, abandona o pastor Zé Luiz, a pastora Adriana, os teus irmãos, e segue. Irmão, é duro, irmão. Mas se você ler a história de Elias e Eliseu, quando ele chega para ele e diz assim: o que eu faço para ser teu discípulo? A mensagem do evangelho está ligada a lá, um complementa o outro, entende, irmão? Ele chega lá, Eliseu fica: rapaz, esse cara é maravilhoso demais, esse cara é poderoso, esse cara tem unção, meu Deus, que negócio é esse? E ele chega para ele e diz assim: ei, como é que eu faço para ser herdeiro profético do teu espírito? Ele diz assim: Eliseu, vai, vende o campo, toca fogo em tudo e segue. Sabe por quê? Porque o evangelho está ligado à renúncia, arrependimento. E não mudou, irmãos. A mensagem não mudou. Sabe? A igreja mudou, ok? A igreja mudou, a igreja está tecnológica, a igreja tem a criativa, a galera da internet aí, ó, Deus te abençoe. Sabe? A igreja
Avançou, irmãos, está aí, conectada, centralzinha. Eu vou em algumas igrejas, irmãos, que antes de pregar eu estou pingando até aqui, ó. Eu vou em algumas igrejas que eu levo outra blusa, porque termina eu vou no banheiro e troco, porque senão os irmãos não me abraçam. Que eu estou molhado. Mas a mensagem do Evangelho não mudou e ela não mudará. A Bíblia diz que passarão céus, passarão mar, mas as palavras do Senhor jamais passarão, irmãos. E o Evangelho, sabe, talvez você diz assim, mas a igreja aqui, a Ágape, é longe da minha casa. E aí eu vi uma frase esses dias que diz assim, meu irmão, não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da palavra. Da Bíblia. O arrependimento precisa ser pregado no nosso meio. E como eu falei para vocês, uma das palavras mais duras é essa. Vai, larga pai e mãe. É muito duro, irmão. Mas sabe o que Jesus quer dizer? E eu aprendi isso no livro da Última Flecha. Ponha fogo no seu passado. Vocês não podem me seguir no futuro se estiverem presos ao passado. Quiser anotar aí, eu mando de novo para vocês. Ponha fogo no seu passado. Vocês não podem me seguir no futuro se estiverem presos ao passado. Você já viu alguém dirigindo um carro a 120 km por hora olhando para o retrovisor, irmão? Esses dias eu saí de uma cidade. Preguei numa igreja, 11h30, quase 11 horas da noite. Eu saí, sabe por quê? Porque eu estava com saudade da minha esposa. E dos meus filhos. E eu cheguei, e o melhor da viagem não é a ida, é você ter um lugar para voltar. Mas sabe de uma coisa? Se você quer viver o novo de Deus, você precisa tocar fogo no seu passado. Por isso que Jesus, a maioria das vezes que Jesus se encontrou com alguém, ele diz, vai lá, vende tudo. Vai lá, ponha fogo no teu passado. Sabe por quê? Porque se você começar a me seguir, e se você não apagar algumas tristezas do seu passado, algumas angústias do seu passado, por vez e outra você vai querer voltar e não tem como. Eu não estou sendo duro dizendo. Eu não tenho saudade de nada, irmão. Sabe o que eu tenho saudade? É porque a Bíblia diz em Eclesiastes que Ele colocou dentro de mim um anseio pela eternidade. Por isso que nós procuramos em namoro, nós procuramos em relacionamento, nós procuramos em tudo, mas nada vai nos satisfazer, sabe por quê? Porque nós fomos criados para a eternidade. Então ponha fogo no seu passado. Vocês não podem seguir Jesus se estiverem presos ao passado. Outra frase que eu quero compartilhar do livro é: muitos de nós ficamos ansiando por um novo futuro enquanto nos agarramos ao passado. Muitos ficamos ansiando por um novo futuro enquanto nos agarramos ao passado. Ei, larga o teu passado, pelo amor de Deus. Larga, toma a sua cruz e siga Jesus com alegria, siga Jesus, sabe, com júbilo, siga Jesus com tudo que você tem. Falamos muito de novo, tá? Agora é a onda do novo, né? A rede social, hoje eu vi uma arte, o Valber me mandou, muito linda, do novo, irmão, eu acho massa. Mas lá em Isaías foi profetizado que o novo ia surgir, o renovo ia surgir do tronco de Jessé. Sabe quem é o novo? O novo é Jesus Cristo, Ele é o novo e você precisa andar em novidade de vida. Então você precisa andar com Ele todos os dias, então você viverá o novo, abandonando o passado.
se arrependendo, o renovo surgirá. Aí eu acho muito doido esse texto. Ele brotará do tronco de Jessé. Não viva no passado. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. Isaías 43. Já posso ver, já está surgindo. Até no deserto, vou abrir um riacho, um caminho no ermo. Se o evangelho não te empolga, eu não sei o que te empolga mais, cara. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. Já posso ver, já está surgindo. Até no deserto, numa terra seca, aonde não tem água, o nosso Jesus faz brotar água. Queremos desesperadamente que Deus crie algo novo para nós, mas recusamos deixar que Ele retire todo o velho de nós. Queremos desesperadamente que Deus crie algo novo para nós, mas recusamos a deixar que Ele retire todo o velho de nós. Então diga comigo assim: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, retire de mim tudo que é velho, tudo que é velho, do velho homem, e coloque em mim algo novo, que é o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Fique em pé. E eu quero terminar com esse texto, essa frase também do livro. Se você viver no passado, você morre para o seu futuro. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: se você viver no passado, diga: se você viver no passado, você morre para o seu futuro. Então, o que você quer? Feche os olhos.